Olá, tudo bem com vocês? Sou Patrícia Pinter, sou psicóloga, trabalho com atendimento clínico com adolescentes, adultos e idosos. Estou aqui hoje para falar com vocês a respeito da pessoa que tem a personalidade narcisista. Quem é essa pessoa e o que causa essa pessoa no seu meio de relações. Então, acho que inicialmente é importante a gente diferenciar o que é uma pessoa que tem uma personalidade narcisista, é um transtorno de personalidade, de uma pessoa que tem um sofrimento mental, uma doença e um transtorno mental. A pessoa que ela tem um transtorno mental, ela tem um grande sofrimento com os sintomas que ela apresenta. O transtorno mental ele pode acometer um indivíduo em qualquer momento da sua vida, então seja na infância, na idade adulta, na adolescência, na idade avançada, né? Então ele pode aparecer em qualquer momento da vida do indivíduo, se o indivíduo tiver predisposição para aquilo, ou passar por alguma situação muito traumática, já tiver uma predisposição, pode acabar desencadeando um sofrimento mental, uma doença mental. E geralmente a pessoa ela tem essa qualidade de vida e a sua rotina prejudicada, a pessoa não consegue se adaptar ao meio social em que ela vive, ao meio social e cultural que ela vive, ela apresenta, como eu disse, um grande sofrimento com os sintomas que ela tem. Geralmente a pessoa ela tem prejuízos nas suas relações sociais, nas suas relações familiares, nas suas relações amorosas, no seu trabalho, dentro de casa, como eu disse, com a família, com a sua rotina. Então muitas vezes coisas que a pessoa fazia que ela gostava e que ela conseguia fazer muito bem, ela pode ver prejudicada aí a sua produtividade, a sua vontade, por exemplo, de se cuidar, o autocuidado, as tarefas em casa. Já, qual que é a diferença do transtorno de personalidade? Já o transtorno de personalidade, ele é algo que ele começa na infância, geralmente, e acompanha toda a vida do indivíduo. Por quê? Porque diz respeito às características de personalidade da pessoa. Então, geralmente tem relação com aí a relação com o pai e com a mãe, a relação que o pai e a mãe estabeleceu aí com esse indivíduo no início da vida, né? Então que vai gerar aí essas características de personalidade, como a pessoa vê o mundo, como a pessoa se relaciona com ela mesma e com o próximo. Quando se torna um transtorno de personalidade, quando geralmente aquela característica de personalidade ou aquela forma de ver o mundo que a pessoa tem, a forma de se relacionar com o outro, ocasiona muito sofrimento para os outros ou até para ela mesma, como é o caso de alguns transtornos de personalidade. Em muitos transtornos de personalidade, apesar de o indivíduo apresentar um nível de sofrimento aí na vida dele, não tem como um ser humano não sofrer, né? Não apresentar um sofrimento. Geralmente, a pessoa que tem transtorno de personalidade, em alguns casos, por exemplo, como é o caso da personalidade narcisista, que é o que a gente está falando hoje, quem sofre muito são as pessoas com quem se relacionam com ele. Sofre de uma forma aguda, de uma forma muito, muito forte mesmo. Então, a pessoa que ela tem personalidade narcisista, ela não consegue ter empatia com o sofrimento do outro. Ela não consegue reconhecer o sofrimento e os sentimentos que ela está causando na relação com o próximo, né? Então ela não tem disponibilidade afetiva para isso, né? Então a pessoa narcisista, ela tem aí geralmente é uma pessoa que tem aí um passado histórico familiar de abuso, de abandono, de rejeição, de situações muito difíceis e que aí a pessoa não consegue construir uma personalidade saudável na relação com ela mesma e com o próximo, né? Então a pessoa ela cria uma falsa personalidade e ela não entra em contato com toda a dor e com todo o sofrimento que existe na alma dela. Então a pessoa narcisista, ela tem uma enorme dificuldade de lidar com a própria sombra, é uma pessoa que não reconhece os próprios defeitos, é uma pessoa que vive na posição de vítima, é uma pessoa que
não reconhece a própria sombra. Então, se você for num determinado momento, a pessoa pode até ter consciência de que ela está manipulando o outro, mas ela não tem consciência, ela não consegue ter empatia, ela não consegue reconhecer o sentimento de sofrimento do próximo diante daquilo que ela está fazendo, porque ela acredita que ela nunca faz nada de errado. Né? Então, num determinado momento da vida, é normal às vezes a gente se fazer de vítima. Você vê uma pessoa que está se fazendo de vítima, ou você vê uma pessoa que está projetando o defeito dela no outro, mas essa pessoa num determinado momento ela vai ter empatia com o próximo, né? Então existe um critério de várias características que o narcisista apresenta em conjunto. Então o narcisista, ele cria uma imagem geralmente para a sociedade, para os outros, de beleza, de amor ideal ilimitado, onde todo mundo é obrigado a satisfazer todas as idealizações dele. Geralmente ele apresenta fantasias de muito sucesso, de poder. Geralmente é uma pessoa de grande poder, de prestígio de prestígio social, de poder financeiro, de grande posse de dinheiro. Geralmente são pessoas que valorizam muito a beleza física e a aparência, né, na relação com o outro, mas por dentro são pessoas muito vazias, que não se amam, são pessoas que não sabem amar, são pessoas que têm aí uma profunda ferida na alma com relação ao amor, que não sabem amar o próximo e muito menos a si mesmo, porque afinal, para a gente conseguir amar o outro, a gente tem que amar a si mesmo, né? Então não é porque você tem problema de autoestima que você não ama você mesmo, que você é uma pessoa narcisista, né? Então tem uma série de categorias aí que trabalham em conjunto, que estão em conjunto. Então a pessoa narcisista, ela acredita possuir muito mais direito do que todo mundo, é uma pessoa que tem uma supervalorização de si mesmo, então ela acha que todo mundo tem que tratar ela como superior, porque ela é superior a todo mundo, porque ela não tem defeitos, ela não consegue entrar em contato com a própria sombra, né? Então é uma pessoa que geralmente manipula os outros para conseguir aquilo que quer. Então ela vai estabelecer geralmente relações abusivas, destrutivas e manipuladoras. O narcisista geralmente ele vai se relacionar com aquele que ele identifica que é o fraco, que tem a baixa autoestima e que não consegue falar não, e que é uma pessoa mais frágil, porque é uma pessoa mais facilmente manipulada, né? Então o narcisista ele pode ser o seu companheiro, a sua companheira, ele pode ser seu chefe, ele pode ser seu pai, ele pode ser sua mãe, sim, porque é um ideal achar que mãe é aquela pessoa que ama incondicionalmente. O amor materno, hoje em dia tem muita gente que já fala sobre o amor materno. Então, né, uma pessoa quando ela se torna mãe, antes de tudo ela é um ser humano. Então se ela tem uma personalidade narcisista, ela vai sim levar para a relação com o filho o modo de relação narcisista. Então o narcisista ele vai detonar com a sua autoestima, porque ele acha que ele é mais importante do que você, né? Então você não tem direito de falar não para ele. Então ele vai te usar como escravo. O narcisista ele mantém relações abusivas. Se num determinado momento você tentar sair da relação com o narcisista, ele vai te detonar. Então o narcisista, para mostrar que ele é ótimo, que ele é melhor do que você, que ele é melhor que todo mundo, que ele é o sofredor, ele vai detonar a sua imagem para os outros. Então ele destrói a sua imagem, é aquele que vai falar mal de você, mas é claro, sem falar diretamente. Ele vai usar o seu defeito contra você mesma na relação íntima, né? Então é aquele parceiro que arruma outras para mostrar que ele tá arrumando outras porque você não presta, porque você não é boa o suficiente para ele. Então é aquele homem que vai estabelecer relação abusiva, que vai detonar a sua autoestima e que vai te usar para conseguir aquilo que ele quer, né? Então, se você tá numa relação com uma pessoa narcisista e que você tá se identificando sem energia, que você percebe que você tá sugada, que você tá sempre sendo colocada de monstro, que você tá sempre sendo colocada de ruim e que você nunca tá conseguindo dar o suficiente para ele, porque o narcisista ele é um eterno insatisfeito. Como ele carrega um buraco muito grande na própria alma, é aquela pessoa que sempre vai exigir mais. Se você dá a mão, ele vai querer o braço. Se você der o braço para ele, ele vai querer o seu
corpo inteiro e a sua alma e não vai ser o suficiente. Então, pai e mãe narcisista também é aquele que vai fazer você se sentir culpado por você ver a sua vida, porque você tem que viver eternamente satisfazendo as vontades deles. Então, se você se vê numa relação com a pessoa narcisista, até você ter condições de ter compaixão por essa pessoa, você primeiro precisa assumir a raiva que você está sentindo e você precisa cortar vínculos emocionais com essa pessoa, para você conseguir dizer não para essa pessoa. Porque enquanto você mantém uma relação com a pessoa narcisista, ela vai manter uma relação abusiva com você, porque ela não consegue ter empatia pelo próximo. Então, se você tem uma relação aí com uma pessoa narcisista, você está achando que você vai salvar ela, que você vai ajudar ela, ou que você não está sendo suficiente, abra os olhos, porque essa pessoa não vai mudar. As pessoas, elas só mudam e elas só fazem qualquer tipo de trabalho terapêutico de autoconhecimento quando elas reconhecem o próprio sofrimento, né? A diferença de uma pessoa egoísta e uma pessoa narcisista é que a pessoa narcisista, ela não tem empatia por ninguém, né? Como é uma pessoa que tem dificuldade aí com amor, que não sabe amar, ela não sabe amar o próximo, não sabe amar a si mesmo. Então é uma pessoa vazia, é uma pessoa destrutiva e tóxica. Então aprenda a se amar, procure ajuda, aprenda a falar não, tenha compaixão sim por essa pessoa, mas aprenda a se amar em primeiro lugar, né? Porque a gente não muda ninguém, né? Então a gente consegue mudar nós mesmos, reconhecer as nossas falhas, os nossos sofrimentos e as nossas dificuldades. Mas a mudança do outro só acontece se a pessoa quiser mudar. Então é isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Eu espero que, se você aí tiver numa relação abusiva, numa relação com a pessoa narcisista, que você consiga ir em busca da sua autoestima e da sua felicidade, porque todos nós merecemos ser felizes, né? Inclusive a pessoa narcisista. Todo mundo merece ser feliz, todo mundo tá aqui para ser feliz, mas a felicidade do outro não pode ser a razão da nossa escravidão e do nosso sofrimento. Então eu desejo uma boa noite para vocês, no caso agora de noite, ou um bom dia, uma boa tarde, e desejo tudo de bom.